Querida aluna, querido aluno, tudo bem? Meu nome é Elton Salles, sou professor de Química. Espero que eu seja o seu professor de Química aqui no YouTube. Galera, antes, não esquece de ter essa aulinha, ligação covalente coordenada, também chamada de dativa. Dá um joinha, se inscreva no canal e toque o sininho para receber as notificações, tá? Vou deixar todo o conteúdo de Química gravado para vocês. Vamos lá então, a aula de hoje, ligação covalente parte 2, ligação covalente coordenada, ligação covalente dativa. Bora lá? Ó, ligação covalente coordenada ou dativa. Vamos colocar aqui, ó, dativa. Dativa é um nome muito utilizado também para essa ligação. Quando que essa ligação ocorre? Preste muita atenção. Ocorre sob condições especiais. Ela ocorre quando todas as ligações normais já foram feitas, com os elétrons livres. No entanto, há átomos precisando de elétrons. Tá? Há átomos no entorno precisando de elétrons. E aí, nós usamos aquele par de elétrons, aqueles elétrons emparelhados. Emparelhados. Elétrons que nós não usaríamos em tempos normais, tá? Não usaríamos. E aí, o que acontece? Esses elétrons que nós não utilizaríamos, eles só serão emprestados, compartilhados com outrem, certo? Se esse outrem for mais eletronegativo. No geral é isso. Há exceções? Há. Mas a gente tem uma molécula. Perceba como ocorreu a ligação coordenada. As moléculas existem e eu preciso explicar o comportamento elétrico delas. Então surge a teoria da expansão elétrica, ou seja, do elétron que a gente não usava para ligação. Vou te dar um exemplo para deixar claro. Na representação eletrônica nós temos, por exemplo, o enxofre, que eu vou usar aqui, ó, em dois modelos. O enxofre, vou marcar aqui, ele tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui. 2 elétrons são livres. Ó, disponíveis aqui. Disponível. Ou seja, como ele tem 6, para chegar à regra do octeto, ele precisa de 2 elétrons. Então ele faz 2 ligações. 2 ligações e o enxofre já era. Pode ser 2 ligações simples ou pode ser uma ligação dupla. Não interessa. 2 ligações normais e acabou enxofre com 8. No entanto, pode estar no entorno do enxofre elementos eletronegativos, como flúor, como oxigênio, como nitrogênio, como cloro, ou seja, mais eletronegativos que o próprio enxofre. Eletronegativo é a capacidade que o elemento tem de atrair o elétron. Então, mais eletronegativo que o enxofre pode puxar o elétron para ele. Aí você fala, não, mas ele já fez essas 2 ligações, ó. Ele não tem mais elétron para ligar, né, para se ligar a outro elemento. É aí que a gente se engana. Esses elétrons que são emparelhados serão compartilhados com outro elemento que está mais necessitado. Pensaremos assim, certo? E é a ligação covalente ou coordenada, o melhor nome, ligação coordenada, ela ocorre quando eu estou usando exatamente esses elétrons aqui, ó. Esses elétrons que no início a gente estudava que era em par. Eles saíam em par, em bloco. Saíam de 2 em 2. Depois a gente vai estudar moléculas que na realidade só pegam esses elétrons separadamente, para elementos separados. Tá? Então eu vou te dar agora uma sequência de exemplos em que esses elétrons são usados. Só que eu quero te explicar uma outra coisa importante. Não será, a molécula virá já pronta. Por exemplo, a explicação vem a partir da molécula já existente. Eu quero explicar o SO2. Então, você vai explicar a molécula de SO2. Aí eu terei que utilizar as ligações coordenadas para poder explicá-la, entendeu? Porque se for na prática, ó, só faz a ligação entre o S e o O de forma livre, você faria assim, ó. O S está na família 6A, ele tem número atômico 16. Ao fazer a distribuição eletrônica de 16, você encontrará 6 elétrons na camada de valência. Aí eu coloco 1, 2, 3, 4, 5 e o sexto eu vou colocar desse lado, por exemplo, ó, 6, certo? Para deixar esteticamente aqui organizado. Veja, o enxofre faz 2 ligações, tem 2 elétrons livres, compartilha 2 e está tudo certo. No entanto, ele vai se ligar ao oxigênio. Vamos lá, o oxigênio tem quantos? 6 também está na família 6A. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Deixei os 2 livres para o lado do enxofre. Na organização, o que irá acontecer aqui? Na organização, o enxofre faz uma ligação com o oxigênio, ó. Ambos estão com 7, compartilhou. Então faz mais uma. Como os dois estão na mesma família, na família 6A,
O normal entre eles seria uma dupla ligação e acabaríamos aí, SO. No entanto, veja, a molécula não é SO, a molécula é SO2. Mais um oxigênio tem que se ligar aí. Vai se ligar a quem? Ao átomo de enxofre, ao átomo central. Alguém pode perguntar, por que ele não se liga ao outro oxigênio? Preste atenção nessa regra interessante. Não temos oxigênio ligado ao oxigênio. Só em, diremos, 3 situações. Na molécula de O2, que aí só tem O. Na molécula de O3, que aí só tem O, só tem elemento oxigênio. E na molécula de água oxigenada, que são os peróxidos, né? Nos peróxidos o O se liga a O. O ligado a O. No resto eu não tenho O ligado a O. Mas eu preciso encaixar mais um oxigênio, professor. Aí vem a teoria, aí vem a ligação coordenada. Como funciona? Eu tenho um outro oxigênio, que também tem 6 elétrons. Veja só, os oxigênios são todos iguais, com 6 elétrons na camada de valência. O oxigênio está carente, precisando de 2 elétrons. Ó, coitado, precisando de 2. Tá vendo aqui? E o enxofre tem 2. Mas você vai dizer, mas eles não estão disponíveis, professor? Não são ligações normais? Não. Isso aqui poderíamos citar como um caso especial. O enxofre perderá, não, compartilhará dos 2 elétrons dele. Ah, mas sai assim na boa, professor? Ó, você pode circular os dois e emprestar aqui, ó. Emprestar para o oxigênio. Tá aqui. Mas sai assim de boa, professor? Simplesmente sai e vai para lá? Porque é o oxigênio, não é qualquer elemento que está atraindo esse par de elétrons. É o oxigênio que é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Tá? Lembra-se da linha de eletronegatividade? Se você não se lembra, eu vou colocar aqui, ó. Fom, cloro, brisque, veja só, pH. A linha de eletronegatividade aponta para o flúor. O oxigênio é o segundo elemento. Em ordem de abundância, o oxigênio é o cara. Por quê? Porque ele é o segundo elemento mais eletronegativo. Veja, o flúor quase não aparece, o oxigênio está na crosta terrestre, está na atmosfera, está misturado com a água, certo? O O2, O3, então, veja, o oxigênio é o segundo elemento. E o enxofre? Menos, bem menos. Então é fácil para o O atrair esses 2 elétrons, que é exatamente o que ele está precisando, de 2 elétrons. É muito comum ver esse tipo de ligação, principalmente com O. Principalmente com O, tá? Mas ocorre com outros eletronegativos. Atraiu. Expliquei a molécula de SO2. Na hora de representar, temos 2 opções. Você pode se deparar com um exercício em que essa representação está assim, ó. Enxofre, dupla ligação com O, uma seta para diferenciar a ligação covalente coordenada. Tá? Coordenada. Coordenada porque ela sai de um indo para outro. Ela está indicando para onde ela está indo. Mas você pode se deparar também da seguinte maneira, ó. A dupla O e 2 ligações aqui que representam os 2 elétrons. Veja só. Lógico que você deve, com o tempo, né, ficar intrigado com isso, porque você vai pensar, o enxofre tem 6 elétrons, como é que ele está fazendo 4 ligações? Essa é a questão. Tem que dizer, não, 2 são normais e as outras 2 são anormais. Entendeu o raciocínio? As 2 representações. Eu particularmente gosto mais dessa, mas é muito comum encontrar nos livros de hoje, em exercícios em vestibulares, essa aqui. Tá? Você vai encontrar muito elétron, o enxofre fazendo muita ligação. É estranho, né? Mas a gente está tirando a seta, colocando compartilhamento de 2. Aqui, 2 ligações covalentes normais, que a gente chama de ligação dupla, né? Dupla, né? Ligação normal, porque agora a anormal é a dativa, a coordenada. Viu só? Está explicado a molécula de SO2. Veja, eu parti da molécula e bolei aqui, eu não, né? Não fui eu que fiz, mas juntei uma explicação para isso, ok? E o SO3? É possível, mais um oxigênio. Ó, vou partir daqui. E o raciocínio é o mesmo. Enquanto houver par de elétron emparelhado, poderá existir uma ligação coordenada. Esse é o raciocínio, tá? Enquanto houver. Não que eu vá fazendo deliberadamente, vou fazendo coordenada, ligação dativa. Não. Eu vou fazer conforme a necessidade da molécula. Então, SO3. Vamos surgir aqui com mais uma ligação, ó. Então, o enxofre tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui. O oxigênio tem 2, né? Livres. E 6 elétrons também, ó. Ele também tem 6 na camada de valência. A gente já estava nessa situação, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já viu que eu já estou preenchendo, deixando os elétrons livres para o lado certo. Aí o que aconteceu mesmo? Ligação normal. Formou uma dupla lá. Pegou esse par aqui, ó,
e mandou para lá. Já cheguei na mesma situação daqui. Mas tem mais um oxigênio, professor. Esse outro oxigênio atrairá a outra dupla. Esse outro oxigênio também tem 6 elétrons na camada de valência, também está carente por 2 elétrons. Por 2, ele quer 2 elétrons. E esses elétrons estão aqui. Ah, mas eles não estão tão disponíveis assim. Não, mas o oxigênio tem força suficiente para tomá-los, para pegá-los emprestado. Então tá aí. Essa é a representação da molécula de SO3. Aí alguém dirá, agora acabou, professor. Agora acabou. Não tem mais elétron para sair, não tem mais o átomo central, ó, átomo central, já agora tem tudo possível feito, ele já cedeu todos os elétrons para compartilhamento. Aqui é o limite do enxofre. Na representação você pode colocar S, dupla O, coordenada O, ou tudo de 2 em 2, ó. Dupla pro O, dupla pro O, dupla pro O. Aí você tem que se surpreender com tanta ligação saindo do enxofre. Lembra? Ele só faz 2. Então, o que são essas outras? Ligações coordenadas. Ok? Vou dar licença para você tirar um print. Como já é de padrão, já é de costume. Clicou? Ok? Então, vamos para mais alguns exemplos para facilitar, para você entender como essa expansão ela só melhora o estudo do comportamento elétrico. Então, mais alguns exemplos. Vamos lá então, exemplo agora, H3PO4. Peguei uma molécula maior. Por quê? Porque é um ácido, e aí tem uma outra regra que pode ajudar. Normalmente em ácidos, o H, o hidrogênio, normalmente, quando eu digo normalmente, há exceções. O hidrogênio está ligado no oxigênio. Até porque, ó, eu deixei aqui a representação eletrônica para você ir se habituando também, acostumando. Ó, o hidrogênio, um elétron, o fósforo está na 5A, tem 5 elétrons, 3 deles livres, então ele pode fazer uma coordenada com par, ó. A coordenada sempre é com par, não com os livres, e o oxigênio que a gente já conhece tem 6 elétrons na camada de valência, tá? Se você ligar os 3 hidrogênios direto no fósforo, já vai acabar, não tem uma ligação, você não vai conseguir encaixar 4 oxigênios, porque só vai sobrar uma dativa para fazer com o oxigênio, entendeu? Se os 3 hidrogênios vão encaixarem aqui, vou fazer, ó, só para você ver. O H encaixa no P, o H encaixa no P, o H encaixa no P, sobra um par de elétrons, você vai fazer no máximo uma dativa. Mas são 4 oxigênios, não dá certo. Então a regra aqui é, o hidrogênio ele se liga ao oxigênio. Então, ó, veja você, o P é o central. Ele faz 3 ligações simples. Aí ele vai fazer uma com O e o O vai fazer com H. Entendeu? Porque o O faz 2, ó. Aí eu vou deixar uma do O aqui e a outra aqui. E o O tem 2 pares de elétrons. Veja só. Vamos lá, o hidrogênio só tem 1. Então, ó, hidrogênio com O. Essa é uma primeira regra. E O com P. Isso vai acontecer 3 vezes. Por quê? Para a gente poder explicar, ó, hidrogênio e O. Viu, ó? Hidrogênio e O. Então, deixa eu só melhorar aqui a disposição, ó, o O e o H. Beleza. Então, ó, elétron livre? Tem. O oxigênio tem 2 e 2 pares. O oxigênio tem 2 elétrons livres e 2 pares. O fósforo tem 1 par. Isso é baseado no que mesmo? Camada de valência. Isso. E o hidrogênio tem 1 elétron. Então tá aqui, ó. Vamos lá, ligações. Hidrogênio normal com O normal com P. O normal com P. Hidrogênio tá aqui, ó. Vou fazer aqui, tentando fazer a melhor distribuição para você poder enxergar melhor. Tá aqui, ó. Pronto. Tá? Ainda falta um oxigênio. E eu já terminei todas as ligações simples que eu podia fazer, ó. Melhor expansão aqui, melhor abertura de molécula, ó. Cada H liga simples com O, cada O liga simples com P. Tem 3 Os ligados no P, no fósforo, e cada hidrogênio, um hidrogênio ligado no oxigênio. Acabou, não tem mais onde colocar nada aí. Ainda tem um par de elétrons aqui que se ligará ao oxigênio, ao último oxigênio, espero, né? Que é o 4º oxigênio. Então, esse aqui, ó, esse par ligado no O. Pronto, ligação coordenada. Veja só a representação. Como que fica isso, professor, na representação? Você pode colocar o H ligado a O, ligado a P. Isso vai acontecer 3 vezes, ó. Ligado a O, ligado a P. E essa aqui você pode botar uma seta e o O aqui. Ou você pode deixar só a dupla passando, ó. Entendeu? Uma forma de representar. Ligação
eletrônica, aqui a demonstração de forma elétrica, aqui a demonstração de forma estrutural. Perceba, é a mesma coisa, lógico, fica bem mais organizado assim, ó. Organizado assim. Pode deixar a setinha aqui, que você vai compreender isso maravilhosamente bem, que é uma ligação coordenada, ou chamada de dativa. Viu? Eu parti da molécula para poder explicar o comportamento elétrico com a coordenada. Acabou também, não tem mais aonde fazer ligação, né? O átomo central é o P, usamos todos os elétrons dele, Perceba, usei de 2 para quem está precisando de 2. Então é o par que foi compartilhado. Agora, desse lado, eu tenho uma outra molécula que é mais diferente ainda. De novo, o enxofre, ó, que tem 6 elétrons, mas ele está ligado a 6 flúors, SF6, hexafluoreto de enxofre. Veja você, o flúor tem 7 elétrons na camada de valência, ou seja, ele precisa de um elétron. Só que o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, tá? Da existência. Então ele precisa de um elétron, ele vai atrair os 6 elétrons. Os 6 elétrons. Veja, o enxofre ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na camada de valência. O flúor vai atrair, por ligação normal, um elétron. Ó, ele tem aqui 7 elétrons na camada de valência, certo? Então ele atrai, compartilha normalmente um elétron. O flúor estabilizou com 8. Um 8. E o enxofre ainda faz mais uma ligação. Então mais uma ligação será feita com o flúor. O flúor está aqui com os seus 7 elétrons na camada de valência. Normal, 7 elétrons. E ele vai compartilhar ligação covalente normal. Normalzinho aqui, ó. Pronto. Acabou, né? Essa seria a molécula mais comum. SF2, fim de papo. O flúor tem 8. Com o compartilhamento que ele fez, cada flúor tem 8 com o compartilhamento que fez, e o enxofre tem 8 com os 2 compartilhamentos. No entanto, veja a molécula, SF6, tem que colocar aqui mais 4 flúors, 4, e aonde vai compartilhar com mais tanto elétron assim? Vamos usar os elétrons emparelhados, só que agora separadamente. Cada flúor que tem 7 elétrons, 7, tem que representar, não tem jeito, ó. Não tem jeito, tem que mostrar os 7 elétrons na camada de valência. Cada flúor atrairá um elétron. Veja só, são mais 4? Então mais 4, ó. Tá aqui, mais 4 elétrons sendo atraídos pelo flúor separadamente. Esse elétron aqui, esse aqui e esse aqui. É a explicação da expansão elétrica. O flúor estará fazendo 6 ligações. 2 covalentes normais, certo? Simples ainda, ó. Simples, cada uma com flúor. E essas coordenadas todas aqui, ó, ligações coordenadas. O flúor está atraindo um elétron dos elétrons emparelhados do enxofre. Na hora de representar, você pode colocar duas ligações normais, ó, com flúor, certo? E colocar setas para diferenciá-las, ó. Diferenciar, só, isso aqui é tudo coordenada, veja só. Quem estiver lendo. Ou simplesmente colocar o enxofre no centro e todas as ligações, é assim que você vai encontrar nos livros, ó, todas as ligações, ele forma um composto SF6 com uma geometria diferente, né? A geometria é chamada octaédrica, ela é tridimensional, é um pouquinho mais difícil de visualizar, né? Você tem que imaginar o desenho do octaedro. Em breve terei aulas de geometria molecular, mas esse é o exemplo que eu queria te dar. Perceba então, vamos chamar de ligação coordenada, não o fato de estar saindo 2 elétrons emparelhados para um elemento que normalmente é o oxigênio, não. Vamos chamar o fato dele estar usando os elétrons emparelhados, seja de forma dupla, os 2 elétrons, como os exemplos até agora com oxigênio, ou de forma individual. Normalmente de um elemento menos eletronegativo para um elemento mais eletronegativo. Pode acontecer de não ser com mais eletronegativo, mas normalmente é isso que ocorre, tá? Vou dar licença para você tirar um print, como é de costume, da molécula de ácido fosfórico, H3PO4, e da molécula de SF6, hexafluoreto de enxofre. Fechamos por aqui? Muito bom, hein? Acabamos ligação coordenada. Vimos vários exemplos, e os exemplos principais. Espero que você tenha gostado da aula, tá? Não se esqueça de compartilhar, de divulgar. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima!